Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, abunde cada vez mais em nossos corações e o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também habita em nossos corações, trazendo a paz de espírito que carecemos para continuar firmes, obedecendo a palavra de Deus. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos para a nossa lição bíblica diária. Ontem, na quarta-feira, nós estudamos as perguntas 7 e 8. Quando lemos, vimos que o Senhor prometeu que as águas do Nilo, o rio que está ali fisicamente e intrinsecamente no âmbito espiritual ligado ao Egito, que esse rio se secaria, se tornaria num chão árido, né? Os canais do Nilo exalariam mau cheiro, os braços, né, do Nilo, os riachos que saíam do Nilo diminuiriam e até se esgotar, secar também, né? As plantações ali ao lado do rio Nilo, o junco, né, e o papiro iriam se acabar, né? Tudo que havia nas ribanceiras, né? Tudo que foi semeado nas margens do rio Nilo iriam secar e ficar tão seco que o vento levaria. Claro que isso aqui, quando fala de rio de água, se refere no sentido espiritual mais profundo a pessoas, né? O rio, as cidades mais populosas, os pequenos riachos, os vilarejos, né, cidades menores que pertenciam ao país do Nilo, à nação, né, do Egito. E vimos também na 8ª pergunta que os pescadores ali do rio Nilo, que era um rio até hoje, né, um rio muito rico, um rio muito largo, muita água, muitos recursos, né? Os pescadores iriam gemer e suspirar porque iam lançar o anzol no rio, né? Outros iriam lançar as suas redes, mas não encontrariam, né? E como bons pescadores que eram, ficariam envergonhados por não conseguir pescar e manter a sua família. Outros que trabalhavam ali com o linho, um tecido feito a partir de um vegetal, né? E os que teciam ali o pano branco do linho também ficariam envergonhados. E os fundamentos, as bases daquele povo, né? A base da sua economia, que aqui está falando de linho, mas tem outra conotação, né? De justiça, de glória, de grandeza, né? Esses fundamentos seriam completamente destruídos, né? E todas as pessoas do Nilo, do Egito, que trabalhavam por um salário, os que eram escravos ou servos, né? Ficaria com a sua alma cheia de tristeza. É um cenário aqui, quando se olha para a informação literal, física, é muito triste, né? Uma nação destruída do zero. E quando a gente leva essas duas informações para o âmbito espiritual, a gente mostra realmente a morte espiritual de um povo que se envolveu com idolatria, né? E perdeu a esperança. A esperança tem que estar na verdade, a verdade do único Deus, não tem outra verdade. E aí, hoje na 9ª pergunta, temos aqui o seguinte questionamento. Que pergunta reflexiva, né, lançou aqui o profeta Isaías, né,
as autoridades da cidade de Zoan, uma cidade do Egito. Aí diz assim, as autoridades da cidade de Zoan não têm juízo, ou seja, não tem bom senso, não tem inteligência, nesse sentido aqui. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios, os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão agora seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. Veja aqui que é Isaías 19, 11 e 12, nos traz justamente aqui uma dura repreensão da parte do Senhor contra aquele povo, fazendo-os refletir, dizendo assim, olha, vocês confiaram nos líderes. Claro que o contexto aqui são líderes políticos, né? E os conselheiros tanto são políticos, obviamente, como também existe conselheiro do âmbito religioso, né? Já que a nação egípcia o faraó governava muito ligado a conselho dos sacerdotes, né, dos grandes homens religiosos, que eram os conselheiros do âmbito espiritual que mantinha a ordem do povo, era a religião que mantinha o povo sob sujeição, né? Hoje o mundo todo também é assim, né? É a religião que controla as massas, né? E aí ele diz o seguinte, que essas autoridades da cidade de Zoan, eles não tinham juízo, eles não tinham, assim, sabedoria para apontar a verdade e o caminho da segurança, né, para o povo e para eles mesmos, né? O rei era assessorado por conselheiros, que ele chama aqui de tolos, falava em tolices, né? E quantos reis do mundo hoje, né, não estão sendo assessorados por homens tolos, né? Só falam bobagem, não sabem o que fazer, governam com base na mídia, fazendo bobagem. Quantos líderes, né, ao invés de votar, de legislar em favor do povo, estão aí discutindo bobagens. Só o que tem pessoas que foram colocadas no poder como tolos, né? São incapazes. E aí faz um questionamento. Como é que vocês se atrevem a dar um conselho para o rei, dizendo, como é que vocês se atrevem a dizer para ele, nós somos descendentes dos grandes sábios, dos antigos sábios, né? Os nossos antepassados eram reis. Como é que vocês falam uma bobagem dessa? É uma vergonha, porque se vocês são filhos de sábios, por que vocês são tão tolos e ignorantes? Era um mau testemunho, né? O rei do Egito também, né? O senhor pergunta ao rei, onde é que estão os teus sábios agora? Se só tem conselheiro tolo, as autoridades, as tuas autoridades, os teus governadores, são todos, não tem juízo. Não tem ninguém que diga a você, né, quem é a pessoa do Todo-Poderoso. Ninguém pode dizer a você, por exemplo, o que é que o Todo-Poderoso está planejando. Eles não são adivinhos do futuro? Não tem um monte de adivinhos aí? Por que eles não adivinham o que o Senhor está planejando aí contra vocês? É uma pergunta, né? É uma afirmação, né? Mas com tom de pergunta, porque não tinha realmente. Agora, olhe para o Egito, que é uma grande tipologia do planeta Terra, do mundo de hoje, né? Conforme o livro do Apocalipse, né? Que traz o Egito para os dias atuais. A pergunta é, quantos cristãos hoje estão confiando nas autoridades, nos seus líderes religiosos, e são muito sem juízo? A maioria são tolos. E Deus vai perguntar a eles, e aí? Mas os nossos pais, os apóstolos, eram sábios. É uma vergonha falar isso. Pessoas que estão completamente alienadas pelo sistema religioso, por líderes que são tolos e não têm juízo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª, que diz assim: qual a conclusão a respeito das autoridades de Zoan? Que tipologia há entre esse contexto aí usando a tipologia para falar sobre as autoridades da cidade de Zoan?
Os versículos 13 a 15 diz assim: as autoridades de Zoan perderam o juízo e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Veja que uma autoridade não tinha bom senso, não tinha inteligência para conduzir na posição que estavam, e os da cidade de Mênfis estavam, autoridades enganadas. Já imaginou uma autoridade enganada? Aí ele continua, diz assim, os governadores das províncias do Egito, claro, estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Você já imaginou a situação que está sendo descrita? Agora, primeiro a gente vai analisar essa questão literal lá do Egito, mas depois a gente vai trazer para os dias atuais. Muita gente não consegue enxergar que essa descrição aqui, ela não serve só para o tempo do Egito. Ela não serve só, até porque o Egito aqui nos dias de Isaías não era aquela potência dos dias que antecederam José, os 430 anos, quando o Egito oprimiu o povo de Deus como escravo. Aquela nação, depois da derrocada, nunca mais, Nos dias aqui de Isaías, já tinham nações superpoderosas que estavam surgindo aí, Babilônia, o primeiro grande império, depois viria os medos numa coalizão com os persas, depois viria a Grécia, depois viria Roma, Então, assim, o Egito já não era muita coisa lá, muita coisa nos dias de Isaías, Já tinha sido no passado, muito tempo no passado. Uma nação gloriosa, muito rica, muito poderosa. Mas o interessante aqui é que o Senhor está dizendo, obviamente, por que ele está trazendo o Egito aqui à tona, quando o Egito já não era lá essas coisas? Porque o Egito, ele serve como um tipo, como uma imagem que representa muito bem o mundão religioso, o mundão e as religiões que oprimem o povo, trazendo falsas doutrinas, trazendo enganos, atolando o povo em engano, ou seja, os líderes, a autoridade de Zoan perdeu o juízo, da outra cidade estão enganados, olha só, autoridades enganando e enganadas. Os governadores, todos os líderes, é como se ele dissesse, os donos de igreja, os sumos sacerdotes, os grandes líderes de hoje da igreja, perderam o juízo. Aqueles que estão subordinados a ele, os pastores, os presidentes, os líderes de coordenação, líderes de pastores, esses aí estão enganados. Os governadores, os pequenos pastores de cada igreja local, os anciãos, os presbíteros, estão fazendo o povo errar o caminho, porque estão repetindo uma reza, uma doutrina que ele está pregando por obedecer uma autoridade maior do que ele, uma autoridade humana, e aí está conduzindo o povo ao erro, ao engano, É tanto que ele diz assim, que o Senhor pôs neles um espírito de confusão, não conseguem enxergar a verdade, estão confusos, Diz que os conselhos aqui que eles davam ao povo, as doutrinas que eles ensinam, só confundiam ainda mais os egípcios, ou os religiosos, ou os humanos, E o texto aqui é tão duro que ele diz que eles, ao receber esses conselhos, eles pareciam estar bêbados. É por isso que lá no Apocalipse vai dizer que o vinho da mulher prostituta que embriagava os bêbados, claro, sendo redundante aqui, é a falsa doutrina, porque aqui veja que ele está dando aqui os conselhos. Os conselhos, e os conselhos que a pregação, o conselho se dá falando.
A fala dele, a doutrina dele, o ensinamento dele confundiam mais. Por isso que vinho bêbado, né? O vinho que embriaga é falsa doutrina. E ele estava escorregando no seu próprio vômito. O vômito é o que sai da boca. Ou seja, as pessoas estavam escorregando naquele próprio ensinamento que eles estavam dando às pessoas. Eles ensinavam as coisas que lá na frente eles iam ver. Mas, rapaz, eu não acredito nisso. Estou ensinando uma coisa que não está acontecendo comigo. Eles diziam, o líder ele fala assim, venda a sua casa e traga o dinheiro todinho que você vai ser abençoado. Aí a pessoa vende a casa, que valia 100 mil para ganhar 1 milhão, porque, né, tem muita gente pregando essa loucura por aí. Aí, de repente, o sujeito se vê morando debaixo da ponte, morando de aluguel, passando necessidade, e ele diz, rapaz, como é que eu abri a minha boca para pregar uma coisa que nem comigo aconteceu? Escorregando no próprio vômito. Pessoas pregando coisas que nem ele mesmo sabe explicar. Doutrinas que o povo defende, que quando vai ler a Bíblia, nem eles mesmos sabem explicar. Por quê? Porque estão seguindo autoridade sem juízo, estão sendo orientados por lideranças que estão enganadas, né? E por governadores, lideranças que estão confusas e pregando confusão e confundindo o povo. Ele diz bem claro, olha como o texto é absoluto, o triste é aqui, ó, a tristeza profunda está aqui, ó. Ninguém, quer seja rico ou pobre, importante ou humilde, ninguém, quer seja o pastor presidente da igreja ou o membro mais simples que acabou de se batizar naquela igreja. Ninguém, isso trazendo para o âmbito religioso, ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, não pode fazer nada para ajudar o Egito. O povo que vive para defender a placa da igreja, que vive para engordar a instituição, que não vive para Deus, mas vive para a sua liderança, para o sistema religioso a qual se prendeu, se escravizou, eles não podem fazer nada para ressuscitar esta instituição que o Senhor vem destruir. Que o Senhor, como disse no texto anterior, ele vem trazer juízo contra ela. Então aqui cabe, meus amados, uma séria e profunda reflexão, pegando o Egito como um tipo, como uma figura da religiosidade vazia moderna, na qual muitos estão inseridos.